Hoje eu preciso bater um papo com você sobre um assunto importantíssimo. E apesar desse assunto ser muito importante, a maioria das pessoas não dão a devida importância a ele. Bem, hoje nós vamos conversar sobre saúde mental. Ou melhor dizendo, como o exercício físico e a atividade física de forma geral pode prevenir transtornos neuropsiquiátricos, como por exemplo a depressão e a ansiedade. Antes de eu começar a falar nesses transtornos neuropsiquiátricos e no papel da atividade física na prevenção deles, eu preciso contar uma pequena historinha para vocês que diz respeito ao momento ao qual nós estamos vivendo, que é a pandemia. E todo mundo se recorda da época da quarentena, onde todo mundo ficou trancado em casa, muita coisa fechou, as pessoas ficaram lá reclusas em suas casas, muitas sem poder sair para o trabalho, o número de contaminados aumentava vertiginosamente, o número de mortes também, o número de internações, as vacinas ainda não tinham sido descobertas e muito menos aplicadas nas pessoas. E muita coisa mudou nessa época, inclusive o comportamento das pessoas. E dois comportamentos que foram muito visíveis durante a época da quarentena foram o sedentarismo e o alto tempo vendo TV. Esses dois comportamentos aparentemente são inofensivos. No entanto, sedentarismo e um alto tempo vendo TV pode comprometer a sua saúde, inclusive a saúde mental. E agora eu vou começar a falar no estudo que eu vou mostrar para vocês, que foi publicado por pesquisadores brasileiros em 2021. Esse estudo foi publicado no Journal of Psychosomatic Research. Ele pegou nada mais, nada menos do que 43.995 adultos. Vamos arredondar aí para 44 mil adultos. Esses pesquisadores coletaram vários dados desses indivíduos e fizeram várias análises estatísticas. E eles concluíram coisas interessantes, como por exemplo, os indivíduos que durante o período da quarentena se tornaram inativos fisicamente tinham um aumento de chances de desenvolver sintomas depressivos e transtornos de ansiedade. E os indivíduos que já tinham depressão e eram inativos fisicamente tinham mais chances de piorar os sintomas da depressão. Eu vou repetir esses dois dados porque eu acho muito importante mostrar qual o papel da atividade física na prevenção, inclusive no tratamento de doenças neuropsiquiátricas. Vamos lá, dois resultados. Os indivíduos que durante a quarentena se tornaram inativos fisicamente tinham mais chances de desenvolver sintomas depressivos e transtornos de ansiedade. O segundo resultado, os indivíduos que já tinham depressão e eram inativos tinham mais chance de piorar os sintomas depressivos. Agora vamos falar no tempo vendo TV. Os pesquisadores verificaram que os indivíduos que tinham um alto tempo vendo TV, que ficavam horas e mais horas vendo TV, tinham mais chances de desenvolver sintomas depressivos e transtornos de ansiedade. Agora eu quero fazer 4 comentários relacionados a esse estudo. O primeiro é o mais óbvio, que é a conclusão do estudo. A inatividade física associada com um alto tempo vendo TV pode comprometer negativamente a tua saúde mental. Ou desenvolvendo sintomas depressivos e ansiedade, ou piorando esses sintomas se você já tiver depressão. A segunda observação é que pode ser que não necessariamente o tempo vendo TV tenha aumentado as chances de você ter sintomas depressivos, mas as notícias dadas durante o período de quarentena, como por exemplo, número de internações, número de óbitos, de contaminações, e essas notícias altamente negativas fazem com que as pessoas se sintam mais tristes, mais ansiosas, e isso pode desenvolver algum tipo de sintoma depressivo, inclusive a depressão. O terceiro ponto é em relação ao tempo de tela. Não só o tempo vendo TV aumenta as chances de você ter sintomas depressivos, mas também o tempo olhando telas de forma geral. Isso inclui celular, tablets e outras telas. As pessoas estão cada vez mais envolvidas com telas e isso é fator de risco para o desenvolvimento de transtornos neuropsiquiátricos, como a depressão e o transtorno de ansiedade, por exemplo. E o quarto ponto, se a inatividade física é um fator de risco para o desenvolvimento de depressão e ansiedade, o raciocínio inverso também é verdadeiro, ou seja, a atividade física
principalmente a atividade física realizada de forma regular, é fator protetivo contra a depressão e ansiedade. Logo, quando nós pensamos em depressão e ansiedade, e exercício ou atividade física de forma geral, nós precisamos entender que a atividade física atua em dois contextos: no contexto da prevenção e no contexto do tratamento, ok? Antes de eu terminar esse vídeo, eu não poderia deixar de falar que depressão é uma doença de ordem neuropsiquiátrica. Ela não é frescura, ela não é falta de Deus, ela não é originária de problemas espirituais, ela não é uma questão de decisão. Você não decide ter depressão, você não decide ficar triste ou agressivo, se for o caso. Você não decide controlar os seus pensamentos. A depressão é uma doença de ordem neuropsiquiátrica. Você pode não saber disso, mas o cérebro de uma pessoa que tem depressão, ele é estruturalmente e funcionalmente diferente do cérebro de uma pessoa saudável. Quando eu falo que ele é estruturalmente diferente, significa que algumas estruturas do cérebro são menores, têm tamanhos diferentes de um cérebro saudável. Quando eu digo que ele é funcionalmente alterado, funcionalmente diferente, eu quero dizer que a fisiologia dele é diferente. A depressão, ela é uma alteração bioquímica importante e isso acontece no cérebro de uma pessoa depressiva. A bioquímica do cérebro de um depressivo é totalmente diferente da bioquímica do cérebro de uma pessoa saudável. Portanto, quando você olhar uma pessoa com depressão ou com transtornos de ansiedade, porque o transtorno de ansiedade também é uma doença neuropsiquiátrica, o cérebro de um ansioso também é estruturalmente e funcionalmente diferente do cérebro de uma pessoa normal. Então, quando você olhar uma pessoa com depressão e ansiedade, não ache que é frescura, não ache que ele está com aquele tipo de comportamento simplesmente porque ele quer, não ache que aquilo é falta de Deus ou problemas espirituais, porque do mesmo jeito que o teu coração adoece, o teu fígado adoece, o teu pulmão adoece, o teu cérebro também adoece. Estenda a mão e ajude essas pessoas, ao invés de ficar com pensamentos depreciativos, inclusive falas depreciativas. Então a mensagem principal que eu queria passar para vocês é que a atividade física é fator protetivo contra a depressão e a ansiedade, ok? Então eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.